Então vamos lá, 109. O homem santo é inteiramente santo, ou o homem perfeito, ou o homem espiritual, né? Incluindo o seu corpo, né? Contradizendo aquele papo de que os gnósticos odeiam o corpo. Por que é dito que os gnósticos odeiam o corpo? Porque no mito da cosmogonia, a cosmogênese, a criação do mundo, do ser humano, no gnosticismo, como vocês vão ver no Apócrifo de João, é dito que o demiurgo e os arcontes criaram o corpo como uma espécie de prisão para embotar os sentidos espirituais do ser humano e manter ele preso nos sentidos físicos que são mais densos e vão cobrir a consciência do ser humano desperta e fazer ele esquecer e ficar voltado para as coisas do mundo externo. Então, o corpo físico atua como uma espécie de prisão no mito de criação da humanidade gnóstico. Mas essa prisão, ela pode ser transformada num templo. Então, aqui o problema é a função do corpo enquanto a gente está preso na ignorância. À medida que a gente desperta e percebe que a possibilidade da ressurreição estando vivo nesse mundo, a gente ilumina o mundo inteiro. Isso que Jesus fala no Evangelho de Tomé, que é aquele que tem a sua luz que ilumine o mundo inteiro, coloca essa luz no alto de uma montanha, erguida lá na lanterna, não tampada dentro de um vaso, né? Para que todos vejam essa luz. E que aquele que brilha a sua luz se torna um Cristo para o mundo. Então, o homem santo, ele abençoa o pão. Então, se toma o pão, o consagrará. Ele abençoa o cálice. Ele abençoa o mundo, porque ele se torna uma manifestação do Logos no mundo. Então, o seu corpo também é purificado. O seu corpo se torna uma ferramenta de expressão do Logos no mundo. E aí, no Evangelho de Tomé, Jesus vai lembrar várias vezes: o reino está em todas as coisas. O reino está espalhado pelo mundo. São as pessoas que não vêm. Então, a gente tem que abrir os portões para que o reino da luz brilhe, e aí o corpo vai ser purificado. Assim como o pão é abençoado, o cálice, e aqui ele está fazendo a referência ao rito, a consagração do rito da ceia, né? Eu acho essa passagem muito bonita. Mas ela está falando da possibilidade da gente iluminar o mundo. Da gente perceber que essa luz do Cristo vem ao mundo, que no início do mito gnóstico existe a matéria como sombra e escuridão. Mas à medida que o mito se desenvolve, o pessoal fica muito fixado na parte inicial do mito. Fica muito obcecado com Demiurgo, Arconte, Adão e Eva. Mas e a parte do meio para o fim? Quando fala que a Pronoia, ou a Barbelô, a pedido de Sofia, enviou a luz para dentro de Adão e trouxe uma Eva espiritual que não é contaminada pelos arcontes, que eles tentam capturar ela, mas nunca conseguem porque ela é pura. Né? Tem uma hipnóia da luz dentro do ser humano que desperta a mente de Adão, que faz ele comer do fruto do conhecimento. Tem a Zoe, que é a verdadeira vida, que habita na humanidade. Então a gente fica muito focado às vezes nas historinhas, na parte inicial do mito, que é a parte da queda e da prisão, mas esquece que o próprio mito está oferecendo uma possibilidade de salvação e libertação. Quando ele manda a figura da hipnóia da luz, da intuição dentro da alma que não é contaminada pelos arcontes, da Zoe, da vida, que desperta para o fruto do conhecimento. E tudo isso junto com o Logos que vinha ao mundo, com o espírito que é soprado através da pronoia, que aqui no mito gnóstico, quem sopra o espírito de Deus dentro do ser humano não é o demiurgo, artífice, criador, moldador da matéria. É a própria hipnóia da luz que passa por ele e insufla o nous, a vida espiritual dentro de cada um de nós. Portanto, o mundo pode ser purificado. O corpo material pode deixar de ser uma prisão e ser apenas um veículo para a nossa consciência iluminada. E por isso o Evangelho de Filipe está dizendo, o homem santo é inteiramente santo. Ele não é santo apesar do corpo físico.
Ele não é santo só depois que morre. O mundo espiritual não é pós-morte. Ele é aqui e agora, para todo aquele que se conectou a essa força, estando vivo ou estando morto. Porque aí já não tem mais diferenciação para aquele que tomou consciência de sua própria veste de luz. E é por isso que o Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem disso? É tão explícito, gente. Então, era a mensagem que eu tinha para hoje para vocês. Aqui eu só coloquei em inglês a tradução, só para quem quiser comparar, não tem muita diferença. Mas é isso, né? A gente tem uma possibilidade de um caminho, a gente tem uma possibilidade de iluminação, de salvação, de redenção, de se tornar pneumático, se tornar um homem espiritual. E, novamente, o homem não é gênero, é o homem andrógeno, né? E o espírito habita em nós. E a gente ilumina todo mundo. Basta querer. Querer e se esforçar um pouquinho. E cuidado para não tropeçar com a região do meio e os doidos que trazem mensagens do meio.